Olá, prezado aluno. Vamos hoje aprender um pouquinho sobre Guerra Fria. A Guerra Fria ela tem início em 1945, finalzinho da Segunda Guerra Mundial, até a queda do Muro de Berlim em 1989. Por que que se chamou Guerra Fria? A Guerra Fria se deu esse nome porque era uma guerra que era fria. Como assim fria, né? Estava dentro da geladeira, foi no Atlântico? Não. Chama-se Guerra Fria porque havia a eminência de um conflito armado entre blocos socialistas e blocos capitalistas. Entretanto, não teve um conflito armado entre a União Soviética e os Estados Unidos. Foi uma guerra de política, de ameaças, foi uma tensão ideológica. Por isso que chamou-se Guerra Fria. Do lado dos capitalistas, nós temos a liderança dos Estados Unidos e parte ali da Alemanha, da Europa Ocidental. Para isso, para formar esse bloco, os Estados Unidos deu origem aí a duas organizações, vamos chamar assim. A OTAN, que foi um tratado ali do Atlântico Norte, que teve origem em 1949, que visava combater e proteger os países pós-guerra, ali da Alemanha Ocidental, da Europa Ocidental, do avanço comunista. O objetivo era esse. Houve também o Plano Marshall, ou Marshall, para poder reconstruir esses países. Do lado socialista, foi criado também com o mesmo objetivo o Pacto de Varsóvia, que foi inaugurado em 1955. O bloco socialista era encabeçado pelos russos, daí compreendia quem? Abrangia quem? A Europa Oriental, que é o leste europeu, parte da Ásia, e em 1959, Cuba, na América Latina. Com o final da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha passou a ser um centro de retaliação, né, de divisão, de disputa por estes dois blocos. Você vai ter que a Alemanha Oriental ficou aí sobre o comando aí das repúblicas socialistas soviéticas, de natureza, de economia socialista, e do outro, a Alemanha Ocidental, de natureza econômica e capitalista. Representa muito bem essa divisão ideológica e política também. É importante fazer um esclarecimento sobre a questão dessa Guerra Fria estar Estados Unidos de um lado, União Soviética de outro, capitalismo, socialismo. E alguém pode perguntar, mas na Segunda Guerra Mundial lutaram juntos? Pois é. Estar do mesmo lado na Segunda Guerra Mundial era por questões circunstanciais. Naquele período, a grande preocupação dos países era combater o avanço alemão, o nazismo. Assim que a guerra acaba, o mundo vai se realocando, se redefinindo dentro desses dois grandes modelos econômicos, socialistas e capitalistas. Para entender o que é o socialismo e o que é o capitalismo, seria uma aula especificamente para falar sobre doutrinas econômicas. Mas, nesta aula, agora farei apenas um breve resumo conceitual assim, bem básico, para nós entendermos por que houve, o que é o capitalismo e o que é o socialismo. O capitalismo é um modelo econômico que se baseia em trocas comerciais, tendo em vista a soma não zero. O que quer dizer isso? Tem em vista o lucro. As pessoas sempre elas estão entrando em contato com outras, seja culturalmente, comercialmente, e nessas trocas há lucros de ambos os lados. Eu posso comprar um carro no zero. Eu estou tendo um lucro porque eu tenho carro. Mesmo que eu peguei o meu dinheiro ou financiei, fui lá na loja, na concessionária
e comprei esse carro. Lá, quem vai lucrar? O vendedor, o empresário, o dono da loja, o fornecedor, todos os funcionários em microempresas que giram em torno de uma concessionária vão lucrar com isso. O lucro não é só monetário, é bens também. Se eu tenho um carro, eu também tive certo lucro. Por quê? Eu preciso de um automóvel. Caso contrário, eu não teria. Então, o capitalista, ele enxerga a sociedade desta forma. Para isso, ele é meritocrático, porque o indivíduo precisa se esforçar para ter. Alguns se esforçam mais, ou alguns têm condições superiores, econômicas melhores. Então, o capitalismo, ele defende o quê? A meritocracia, a liberdade individual de você falar o que você quiser, de você manifestar seu pensamento, seja político, religioso, artístico ou filosófico, e também o capitalista, o liberal, né? O capitalista, vamos falar assim, ele defende também o quê? A propriedade privada. Este é o cerne. Para isso, a sociedade gira em torno como eu posso dizer, de forma bem simples, a sociedade, o movimento entre a sociedade se dá por trocas espontâneas. Então, o Estado, ele é mínimo. Ou seja, o Estado, ele não deve intervir nessas questões de trocas. O mínimo possível. A palavra capitalista, ela nasce dentro da literatura marxista. O próprio Karl Marx viu que toda a sociedade girava em torno do capital, né? Esse termo, ele ganhou mais evidência, então a gente vai chamar sempre de capitalismo. Todavia, outros teóricos deram outros nomes, como Adam Smith deu o nome de sistema de liberdade natural. Segundo ele, não é algo que já vem se arrastando de longos desde que o homem é homem. Desde que a humanidade é a humanidade, na Mesopotâmia, na Grécia, sempre houve, através de guerras ou através de viagens, expedições, indivíduos trocam, seja por escambo, por mercadorias, ou agora o fenômeno da Idade Moderna, para agora, até hoje, né? É o dinheiro, o capital, trocas. Ok. Por outro lado, nós temos o socialista. Como o socialista vê a economia? O socialismo, ele vê a realidade econômica da seguinte forma: o indivíduo ele é meritocrático. Com isso, cria-se um grupo na sociedade, uma série de indivíduos ricos, muito ricos, e os outros muito pobres. Para isso, o socialista, ele é contra o mérito. Ele não é meritocrático. Ele já ele prioriza uma sociedade igualitária. Então, a economia funciona: burgueses, os proprietários dos modos de produção, os proprietários, que subjugam, exploram ou constituem a sua riqueza na base da exploração do mais pobre, do mais fraco. Então o socialista, ele tem isso. O proprietário, os proletários vão até seus postos de trabalho, ali eles oferecem o seu talento, o seu tempo para trabalhar enquanto um indivíduo fica rico. Então essa divisão de classes, para o teórico principal desta corrente teórica, que é o Karl Marx, a sociedade é movida, desde que o mundo é mundo, é movida pela luta de classes. Quem não tem, ou quem tem pouco, há uma oposição aí com aqueles que têm muito. Para isso ser corrigido, é preciso que aqueles que têm pouco se unem para lutar com aqueles que têm muito. Então, é preciso
coletivizar os meios de produção na mão do povo. Este é o básico do socialismo. Por isso, se for ao pé da letra, o socialismo ele tem a teoria da soma zero, né? O indivíduo, ou país, ou uma certa região, localidade, ela está em condições de miséria porque ela foi explorada por um outro país. Esta é a base teórica desse pensamento. Então, são temas que podem ser mais, assim, mais aprofundados, lógico. Não cabe essa aula aqui não é sobre exclusivamente um ponto ou outro, mas é preciso esclarecer para que o aluno entenda o pano de fundo, tanto do bloco socialista como do bloco capitalista. Ao pé da letra, o comunismo nunca foi real. Mesmo que esteja escrito na historiografia bloco comunista, o comunismo, na prática, ele é uma consequência, uma etapa do socialismo futura. Então, na prática, o que se houve foi um socialismo, não um comunismo. E do lado capitalista, que o Estado, teoricamente, defende o Estado mínimo, teoricamente, o lado socialista é contra o Estado mínimo, porque o Estado ele tem que taxar as altas fortunas, fazer distribuição de renda, para desta forma estabelecer um certo igualitarismo, uma certa igualdade, ok? Ponto. Teoricamente, basicamente é isso. Do lado do capitalista, você tem o Ludovico von Mises, tem o Frederico Hayek. Do lado socialista, vocês têm um teórico como Frederico Engels, Karl Marx. Ponto. A partir de agora, é de cada aluno, cada interesse de cada um, se aprofundar um ou outro, também se posicionar de um lado ou de outro, isso é de quem recebe a aula. A nossa parte é apresentar os pontos teóricos básicos. Então vamos agora aqui falar o símbolo da Guerra Fria. O símbolo da Guerra Fria é o Muro de Berlim, que foi construído em 1961. A cidade de Berlim foi dividida, ficou a parte oriental, né? Ficou do lado da Alemanha Oriental, na verdade, e foi construído um muro em pontos estratégicos, guaritas de soldados armados, para impedir que a população lá da Alemanha Oriental passasse para o lado capitalista e vice-versa. O Muro de Berlim se torna o principal símbolo da Guerra Fria. Então vamos aqui agora, eu vou falar aqui agora algumas características desse período. Não teremos tempo de fazer um aprofundamento, mas os principais acontecimentos que marcaram a Guerra Fria. Nós temos a criação da ONU, que foi criada a partir da Liga das Nações. Dentre vários objetivos da ONU, destaca-se o principal aí, devido ao contexto que ela foi criada. Tratar, né, lutar pela paz e impedir o novo caos, impedir uma nova guerra. Criação do Estado de Israel. Em 1948, criou-se o Estado de Israel, que também desencadeou uma série de conflitos da Palestina entre muçulmanos e judeus, né? Nós temos aí o que? Golpes de Estado espalhados aí em diversos países, inclusive na América Latina, inclusive no Brasil. Nós temos a Guerra do Vietnã, Vietnã do Sul, Vietnã do Norte, guerra que os Estados Unidos não saiu vencedor, mas o objetivo era combater o avanço comunista. Nós temos também o quê? Uma perseguição, vamos falar um projeto anticomunista. Perseguição de artistas, diretores de cinema, defensores do socialismo no solo americano. Do lado de lá também a expulsão de ex-membros da KGB, de russos lá que não simpatizavam com o modelo. Então há uma perseguição de ambos os lados aí. Temos a Guerra das Coreias, que aí a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Nós temos técnicas de espionagem.
é, vários espiões russos nos Estados Unidos, vice-versa, para poder ali pesquisar, descobrir o que o inimigo estava produzindo. Nós temos serviços de inteligências como a KGB na União Soviética, a CIA nos Estados Unidos. Nós temos a corrida espacial. Havia uma corrida, quem chegava, quem alcança, né, se projetava em primeiro para lançar uma nave espacial, um foguete. E aqui é interessante, porque o primeiro astronauta a ir para o espaço, nesta rivalidade, nessa disputa espacial, nessa corrida espacial, foi quem saiu na frente, foi a União Soviética. Yuri Gagarin, em 1961, foi o primeiro homem enviado ao espaço. Mas foram os americanos que chegaram na Lua em primeiro lugar. Rivalidade também no campo das tecnologias. É importante também que há uma corrida, uma disputa aí tecnológica entre ambos os países. E o principal delas é a corrida armamentista. Geralmente as pessoas, os nossos avós, sabem lembrar, conseguem, né, lembrar melhor até mesmo do que eu. Né? Eu tinha 8, 9 anos quando o Muro de Berlim foi derrubado, mas se conversarmos com as pessoas mais velhas, elas vão lembrar da tensão que o mundo vivia. Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética investiram milhões e milhões de dólares em pesquisas para construir bombas atômicas, para se armarem. Havia um medo, uma tensão na sociedade de qualquer momento um dos países poderia apertar o botão e acabar com o planeta. É a corrida armamentista. No campo da cultura, nós temos o surgimento do rock and roll, a literatura beat, música de protestos, músicas de engajamento, movimento hippie, movimento estudantil. Tivemos também grandes nomes na política, Margaret Thatcher na Inglaterra, Ronald Reagan nos Estados Unidos e Mikhail Gorbachev na União Soviética. O certo é que em 1989 o Muro de Berlim foi destruído, símbolo da Guerra Fria foi anulado, acabado. Mostra também que a economia socialista estatal ela entra em colapso. Declarar o fim do comunismo é uma coisa muito complexa. Mas no campo da economia, o socialismo entrou em colapso. Alguns acham que o modelo socialista apenas adotou outras dinâmicas. Mas é isso. Aqui é César Augusto.